Olá, pessoa mágica! Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Edvan Feu, falando de Wicca, de magia, de ocultismo e de coisas esquisitas. Bem-vindo! E hoje é o nosso quadro Caldeirão. Ed responde, ou seja, o Caldeirão era uma sessão que tinha na revista Wicca, que eu escrevia. Escrevi por vários anos, quase uma década, na verdade mais de uma década, e tinha sempre uma sessão muito divertida, eu adorava fazer essa sessão, que eram perguntas dos leitores, né? Dúvidas, às vezes situações, às vezes eles contavam histórias e eu comentava ou respondia de acordo com o que eles falavam. Então hoje eu vou responder a primeira pessoa, que foi a Cecília. A Cecília, que foi minha aluna em São Paulo, que é uma linda artesã, que me presenteou já com uma bolsa linda de bruxinho, usei por muito tempo. Eu só deixei de usar quando o fogo levou ela embora. Mas um beijo para você, Cecília, que fez essa pergunta lá no meu Facebook, tá bom? Se você quiser fazer pergunta, pode utilizar aqui a seção de comentários, que eu tô sempre olhando, tô sempre vendo, anotando para fazer outras perguntas em outros lugares, desculpa, outros vídeos com as perguntas feitas. Então, vamos lá. A pergunta dela foi: como abrir o terceiro olho? Como despertar a vidência? E essa é uma pergunta de US$ 1 milhão. Tcharam! Na verdade, é uma pergunta que muita gente faz e é interessante porque algumas pessoas que têm evidência não querem ter e pedem para tirar. E outras pessoas que não têm pedem para ter. Então é muito engraçado, né? Parece que, como diz o ditado, Deus dá nozes a quem não tem dente. O que acontece é o seguinte: as pessoas que pedem para tirar a evidência, elas às vezes têm a experiência de ver coisas muito feias. Quando você pede para despertar a vidência, quando você pede para ter visão, o terceiro olho ele fica aqui, você na verdade tá assim assumindo que você está pronto para ver o invisível, ver o que está por trás do véu, ver o que os olhos humanos não podem ver, porque a gente meio que esquece como ver essas coisas. É, E às vezes você vai ver coisas que não são bonitas. A maioria das pessoas quer ver fadinha, quer ver anjo, quer ver dragão, o que é lindo, é maravilhoso. Realmente, quando eu vejo, eu fico muito emocionada e para mim vale super a pena. Mas existem coisas que não são tão bonitas, não são tão assim legais de se ver. Então você vai ter que estar meio pronto para isso também. Por isso eu sugiro, antes de você pensar em despertar a evidência, você trabalhar no seu equilíbrio energético, no seu equilíbrio emocional e sempre na sua limpeza e também em técnicas de defesa, para que você também saiba o que fazer caso você veja algo que você não considere muito legal. Até porque geralmente quando você vê, você também é visto, ok? Falando um pouquinho de evidência, quando a gente nasce, a gente não tem uma película energética no olho, e por isso as crianças tendem a ver. Elas ainda estão muito próximas do outro lado. Nascer é como morrer, tá? Na hora que você nasce, você saiu de uma outra dimensão e veio para essa dimensão terrena. E quando você morre, você saiu dessa dimensão terrena e foi para uma dimensão espiritual, né? Então, assim, você tem transições, né? Por isso que todas as divindades que trabalham com a morte também trabalham com os nascimentos e protegem as crianças, né? Especialmente as recém-nascidas. São dois momentos, né, muito especiais, né, que é a entrada e a saída. E lembrando, se você entrou aqui, você saiu de outro lugar. Se você saiu daqui, você entrou em outro lugar, né? Então tá tudo interligado. E as crianças, elas tendem a crescer, especialmente se elas não forem muito. É, como, é, como é que se diz? Se elas não forem muito é, hostilizadas por verem demais, se elas não forem hostilizadas mesmo, acho que essa palavra, né? Elas tendem a continuar vendo por algum tempo, geralmente para os 7 anos. Tá, é uma métrica. Geralmente, até os 7 anos, elas conseguem ver bastante coisa. A partir dos 7, elas não veem mais. Por quê? Porque aí a gente cria essa película energética, que é uma espécie de filtro. Esse filtro, muitas vezes, se chama tela etérica, e impede que você veja o que não é físico. Você só vai ver o que é material, o que está naquele mundo. Salvo, claro,
raras exceções, se você, por exemplo, utilizar uma ayahuasca, se você utilizar drogas em geral, se você utilizar, às vezes, até álcool, se você sair um pouquinho do seu normal, você pode realmente ver alguma coisa. Eu já consegui ver, é bem interessante quando você tem. Eu já tomei a ayahuasca 2 vezes, eu não curti muito, tá? Mas eu consegui ver algumas coisas, mas não muito diferente do que eu já conseguia ver antes, porque eu também tenho um pouco de evidência. Eu tenho mais clareaudiência, mas eu também tenho um pouco de evidência. Então, é interessante para poder a gente ver, né, o que nos cerca. Às vezes isso é importantíssimo, porque às vezes você acha que está num lugar super legal e não está num lugar bacana, às vezes você acha que está num lugar que é pobrezinho, nudezinho, não é, você não acha que aquela pessoa quer o teu bem, e na verdade aquela pessoa é realmente um anjo ali na Terra, está ali para te ajudar. Então é bom você aprender a ver, inclusive, auras, né, que aí você vê as verdadeiras intenções das pessoas através da aura delas. Mas então, aí você tem essa tela etérica. Você tem que ter muito cuidado com ela, porque, por exemplo, o uso de drogas constantes pode trincar essa tela etérica. Ela vai ficar assim, ó. E aí, quando ela faz isso, imagina que você está vendo as coisas por uma vidraça toda rachada, ou um espelho, está todo trincado. Você não vai ver direito, né? E as pessoas que passam por isso, elas acabam vendo coisas que às vezes não são nem reais, elas não estão realmente no mundo espiritual, elas estão em várias outras dimensões, elas estão, às vezes, como eu falei, são criações mentais dela, e ela acaba ficando meio perdida porque ela não sabe o que é real ou não dentro daquele mundo que ela está vivendo. Mas aqui não é o caso, a gente não está falando exatamente disso, né? Mas a gente está falando que existe essa tela etérica, que é um filtro que nos protege, né? Digamos assim, de ver tudo que está à nossa volta. Quando você tem evidência e pede para tirar, é muito difícil você recuperar. Muita gente pergunta isso. Ah, eu não sabia, eu tinha medo, eu pedi para tirar. E agora, como é que eu faço para voltar? Você vai ter que fazer o mesmo caminho que todo mundo que não tem evidência, que é um treino constante. A gente pode fazer treino com chama da vela, acender uma vela branca e colocar ela na altura, né? Bota ela em cima de vários livros, de forma que a chama fique bem na altura do teu terceiro olho. E relaxa olhando para a chama da vela e sente a energia vindo da chama da vela para o seu terceiro olho, como se fosse um raio laser, tá? E vai imaginando que tem aqui uma bolinha nesse raio laser que ele vai se abrindo, se abrindo, se abrindo. Isso é um exercício que você deve fazer por 15 minutos por dia. Apaga a vela, no dia seguinte continua, apaga a vela, no dia seguinte continua, até a vela acabar, vai acender outra vela, e assim vai. Geralmente por, no mínimo, 21 dias. Todas as práticas que a gente costuma fazer tendem a ter pelo menos 21 dias, senão você não consegue criar o hábito e você não tem tempo para aquilo funcionar. É um exercício. Tá, você pode utilizar, inclusive, vela prata também é bem legal para isso. Mas você pode utilizar, por exemplo, a técnica de olhar em espelhos, você pode utilizar elixires, você pode utilizar poção, você pode utilizar óleos consagrados, né? Se você não for alérgico, você passa aqui sempre em espiral, né, para abrir o terceiro olho e começar a tentar ver um pouco mais. Lembrando, você às vezes não vai conseguir ver em Technicolor, efeitos especiais, hologramas, assim, tipo no cinema. Algumas pessoas conseguem, mas nem todos. Algumas pessoas vão ver manchas, luzes, orbes. Às vezes vão ver um traço, uma sombra. Então, às vezes você vai começar vendo um pouco. E outras pessoas, por exemplo, eu tenho uma técnica que funciona muito bem comigo, que é ver de olhos fechados. Porque já que o mundo nos ilude e ele é uma distração, eu inspiro, expiro, peço, canalizo o poder do meu dragão, dos meus mentores, fecho os olhos e procuro sentir o que está à minha volta. E é nesse momento que às vezes eu vejo luzes, às vezes eu vejo pessoas, às vezes eu vejo dragões, às vezes eu vejo quem é que está ali. Geralmente funciona muito bem quando eu estou fazendo reiki em alguém, eu consigo ver as presenças, os mentores da pessoa, eles conseguem falar comigo, então é bem bacana, tá? Então, basicamente é isso, espero que eu tenha ajudado, tá? Então, no resumo, para abrir o terceiro olho, você tem que fazer exercícios, é um treino constante, e para algumas pessoas você vai conseguir em 3 dias, para outras pessoas você vai conseguir em 3 anos, para outras pessoas vai levar ainda mais tempo. É ter paciência, tá bom? É ter paciência, resiliência, persistência, não desista nunca. É isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece do Tríplice C,
Curte, compartilha e comenta. Isso ajuda o YouTube a mostrar um pouco mais os meus vídeos e é, me ajuda também, né, gente? Porque aí, quanto mais o canal cresce, mais vídeos eu trago para vocês. É isso, então. E não esquece, se você quiser saber alguma coisa, quiser fazer pergunta, qualquer pergunta pro nosso caldeirão, é só colocar aqui nos comentários que eu vou ficar olhando. Um super beijo